Ei, gente, tudo bem? Today we are going to take a look at the prepositions por e para in Portuguese, okay? So I have here a list of uses when you use one or the other, okay? So let's see. Por. Movement through or by a place. Então, eu não gosto de andar pelo campus à noite. So here, pelo, remember that you have the preposition por, and then you have o campus. So, por mais o, you cannot leave the preposition and the article like that. You have to combine the two, okay? So it's going to become pelo, okay? So I don't like to walk through campus at night. Eu não gosto de andar pelo parque à noite. So if you had a noun that's feminine, for example, rua, which is street, you would say pela rua, or through the streets, pelas ruas, okay? Letra B, length of time or duration of an action. Nós vamos ficar em São Paulo por 2 semanas. So every time you're talking about duration of time, por 2 dias, por 1 dia, por 5 dias, por 1 ano, ok? Letra C, reason or motivation for an action. Ele chegou a uma ótima posição naquela multinacional por ser competente e honesto. So he came to a very good position in that multinational company for being competent and honest. Notice that in English you say for being. Every time you have a preposition in English, if you have a verb, the verb has to be in the gerund, okay? But in Portuguese, you have to use the infinitive, okay? Por ser. Now, this is, if you want to use, to remember this reason or motivation, you could replace the por and you could use porque. But then if you use porque, you would have to have an entire clause. You would say, ele chegou a uma ótima posição naquela multinacional porque ele é competente e honesto, okay? So you can use porque, but then you would have to have a clause. And here, you just use the infinitive, por ser competente e honesto. Letra D, in exchange or substitution. Eu paguei uma fortuna por esse quadro. So I paid a fortune for this picture, okay? Eu paguei uma fortuna por esse quadro. Letra E, unit or rate. A velocidade permitida é 70 milhas por hora. So the allowed speed is 70 miles per hour, ok? Então, por hora, por minuto, por mês, ok? Instead of, ele fez um sacrifício enorme por ela. So, he sacrificed a lot for her, ok? Bom, para. So, letra A, intended for, to be used for. Tenho de comprar um dicionário para a aula de português. So, what are you going to use the dictionary for? It's for your Portuguese class, ok? Então, tenho de comprar um dicionário para a aula de português. I have to buy a dictionary for the Portuguese class. Movement toward a destination. Eu vou para a praia em julho. I'm going to the beach in July. So every time you're going to a place, it's going to be para. Eu vou para casa, eu vou para Memphis, eu vou para a Europa, ok? Letra C, for whom something is intended or done. Este presente é para ela. To express judgment or point of view. Para mim, so you're expressing your opinion, okay? Então, para mim, and remember that para is a preposition, so if you have a preposition, you have to use me. You cannot use me, okay? Então, para mim, LeBron James é o melhor jogador de basquete dos Estados Unidos. So, to me, LeBron James is the best basketball player in the US. Letra E, to refer to a deadline. So when you want to ask or when you want to say when something is due, you're going to say a composição é para segunda-feira. Okay? You have this is due on Monday, okay? Então, the composition is for Monday. Letra F, to express intention or objective. The same thing as in order to. Eu estudo português
para poder viajar para o Brasil e falar com as pessoas. So you have two different uses of para. So the first one means the objective, in order to, and the second one it's because it's the destination. Okay, so I study Portuguese to be able to travel to Brazil and speak with people. Now, as expressões abaixo são invariáveis. So the expressions below, these expressions here, they never change, okay? They're always the same. So you just have to memorize them, and because you see them so many times, you end up kind of knowing, right? So como se diz, for example, em português? Por exemplo. Because of this, that's why. Por isso. Finally, at last, por fim. By chance, por acaso. For the time being, por enquanto. As far as I'm concerned, por mim. At least, pelo menos. For the first time, pela primeira vez. For the last time, pela última vez. For God's sake, pelo amor de Deus. Why? Por quê? Because, por quê? So, why? Two words. Because, one word, ok? Então, por quê? Por quê? Around 7 o'clock, 8 o'clock. Lá pelas 8 horas, lá pelas 7 horas, ok? Ótimo. Então, let's do these exercises here. Complete as frases abaixo com por e para. So, as I said, the more you read and pay attention to how the prepositions are used, the more proficient you become at recognizing them and using them correctly. This is true for all prepositions, okay? In every language, it's very difficult. So pay attention to the sentences. I'm going to translate them to English so that you know what you're saying, okay? Então, eu gosto de ir à praia pelo menos. So pelo menos is one of those expressions that never changes, right? At least once a year. So you're saying, eu gosto de ir à praia pelo menos uma vez por ano, unit or rate, ok? Por ano. Nós vamos passar pela biblioteca antes de ir para casa. So we are going to go through the library before going home, ok? So going home, you are going in the direction of para. Nós vamos passar pela biblioteca antes de ir para casa. Ele vai para a universidade de carro. Again, direction. He goes to the university by car. Remember that in Portuguese, you never say, I drive to the university, I drive home. You always use the verb, ir, the verb to go, and then you say by car, by bus, or on foot, okay? So you never use the action verb, you just use the verb ir, and then you say by whatever means of transportation. Por que você não gosta dela? So why don't you like her? Número 5. Nós somos diabéticos. Por isso, não podemos comer açúcar. So, we are diabetic. That's why we cannot eat sugar. So, that's why, reason, por, ok? Por isso. Número 6. Uma vez por semana, eu como no Mellow Mushroom. So, rate or unit, ok? Once a week, I eat at Mellow Mushroom. Uma vez por semana. So, once a month. Uma vez por mês. Uma vez, once a year, uma vez por ano. Eu vou para o Brasil em dezembro. Destination, eu vou para o Brasil. Número 8. Frutas cítricas são mais ácidas. Por exemplo, abacaxi, limão, laranja. So, citric fruits are more acid. For example, pineapple, lime, and orange, okay? So, por exemplo, is one of those that never changes. So, you have to say por. Ele é um criminoso cruel. Por mim, ele pode morrer na prisão. So, he is a cruel criminal. As far as I am concerned, he can just die in prison, okay? So, as far as I'm concerned, por mim, ok? Número 10. Ele foi torturado por não querer falar o que sabia. So he was tortured for not wanting to say what he knew, okay? So, reason, okay? So he was, and remember that you can change, if you wanted to use porque, you would be able to do so, right?
He was tortured because he didn't want to say what he knew, ok? Então, ele foi torturado porque ele não queria falar o que sabia, ou ele foi torturado por não querer saber falar o que sabia. So you can use por, and remember that you have to use the infinitive after por. Número 11. Nas minhas últimas férias, fiquei na praia por 2 semanas. Duration of time, ok? On my last vacation, I stayed at the beach for 2 weeks. Número 12. Os médicos recomendam que nós andemos 30 minutos por dia. So the doctors recommend we walk 30 minutes a day, ok? Então, por dia, rate or unit. Número 13. As mães fazem tudo por seus filhos, né? Mothers do everything for their children. Número 14. Para ser saudável, uma pessoa deve comer frutas, verduras e carnes. So, in order to be healthy, a person should eat fruit, vegetables, and meats. Número 15. So, in order to, para, ok? That's purpose. Número 16. Não, número 15. Professora, o documentário é para a semana que vem? So, when something is due, ok? So, Professor, the documentary is for next week. Eu tenho que comprar um presente para meu amigo. Amanhã é aniversário dele. So I have to buy a gift for my friend. Tomorrow is his birthday, okay? So to whom you're giving somebody, it's always para. Qual é a promoção de hoje? São 2 refrigerantes por $1. So what's the promotion today? It's two sodas for $1. Okay? Unit of money. Por $1. So here now you have to use pelo, pelas, pelas. Okay? So remember that pelo, pelos, pela, pelas, it's the conjunction of the preposition por and the article u ou as, okay? So you have to know if the word that comes, the noun that comes after is masculine, feminine, singular, plural. Então, amor de Deus, você não sabe qual é a capital do Brasil? So, this is one of those expressions, right? For God's sake, you don't know what the capital of Brazil is, okay? Pelo amor de Deus, você não sabe qual é a capital do Brasil? Eu gosto de ir à praia pelo menos uma vez por ano. So I like to go to the beach at least once a year, okay? Então eu gosto de ir à praia pelo menos, another expression that never changes, at least, pelo menos. Eu não gosto de passar pelo parque à noite. So I don't like to go through the park at night. Então parque, masculino singular, pelo parque. No outono, as pessoas gostam de caminhar pelas montanhas para ver as folhas das árvores mudando de cor. So, in the fall, people like to walk through the mountains to see the leaves of the trees changing color. Isso. So, montanhas, feminino plural, pelas. And notice the verbs that use pelo, ok? Passar, to pass by, caminhar, to walk by, ok? Número 5, eu vou repetir a frase pela última vez. So, pela última vez, for the last time, ok? I'm going to repeat the sentence for the last time. Número 6, nós vamos passar pela biblioteca antes de ir para casa. So, we are going to stop by, we would say in English, the library before we go home, ok? Quando você come, a comida passa pela garganta e pelo esôfago até chegar ao estômago. So when you eat, the food passes through your throat and through the esophagus until it comes to the stomach, ok? Então, quando você come, a comida passa pela garganta, garganta feminino singular, e pelo esôfago, esôfago masculino singular. Número 8. Eu não tenho paciência, mas pelo menos gosto de crianças. I am not patient, but at least I like children. So, pelo menos, one of those expressions that never change. At least, pelo menos. Número 9. Quando eu viajo, gosto de olhar pela janela para ver a paisagem. So, when I travel, I like to look through the window to see
to see the view. So notice that janela is feminine singular, pela. And then you have the use of para. So why do you like to look out of the window, okay? So in order to see, okay? So that's why you do it. Para ver a paisagem. So this indicates purpose, okay? So why do you do this? Para ver a paisagem. Número 10, ele vai chegar lá pelas 2 horas da tarde. So he's going to arrive around 2 p.m. So it's lá pelas 2 horas, ok? Então, pelas 2 horas, pelas 4 horas, pelas 5 horas. Número 11, o coração bombeia o sangue pelo corpo. O sangue arterial passa pelas artérias, o sangue venoso passa pelas veias. So the heart pumps the blood through the body. The arterial blood passes through the arteries and the venous blood passes through the veins, ok? So diferença entre sangue arterial e sangue venoso. Corpo, the first one, pelo corpo. Corpo, bodies, masculino, singular, ok? Então, pelo corpo. Artérias, feminino plural, pelas artérias. Veias, feminino plural, pelas veias. Número 12. Para calcular o salário mensal de uma pessoa, nós precisamos saber quantas horas ela trabalha por semana. Depois, multiplicamos esse número pelas semanas trabalhadas. So, para calcular, so in order to, para calcular o salário mensal, so in order to calculate the monthly payment of a person, nós precisamos saber, so we need to know, quantas horas ela trabalha, so we need to know how many hours this person works. Depois, multiplicamos esse número pelas semanas trabalhadas. So after that, we multiply this number pelas semanas, by the weeks worked, ok? Semanas, plural, feminino plural. Então, pelas semanas. E número 13, ele é muito rico. Ele tem pelo menos $1 bilhão. So, he's very rich. He has at least $1 billion, ok? Então, pelo menos, it's one of those expressions that never changes, ok? Ok, gente, obrigada. Tchau, até a próxima.